Jonas, a história de Jonas que a gente viu na semana passada, ela resume de alguma forma a salvação. É uma história pitoresca, né? Assim, digna de ser pintada e contada de várias maneiras, porque ela é muito incrível e ela passa muito por aspectos que contam a história da salvação. São coisas magníficas que acontecem. Jesus mesmo vai lembrar disso quando está falando sobre a própria morte e ressurreição dele. Não sei se alguém aqui essa semana aproveitou aí esse empurrão que a gente viveu na semana passada para procurar algum peixe grande, aí, alguma barriga de peixe, algum quarto escuro, para ter um tempo de oração. Porque o que nos aproxima de Jonas, o que nos deixa parecido com ele, a gente conversou bastante sobre isso na nossa célula lá, é talvez a nossa dificuldade em olharmos para o outro e acharmos que ele merece igual a nós. A gente sempre acha que ele merece menos, ou que a ira de Deus deveria cair mais sobre as outras pessoas. A gente acha que o outro, as pessoas que estão fora do nosso ambiente, são mais parecidos com os ninivitas, lembra? O povo inimigo de Israel, do que com o próprio Israel. Enquanto a gente continuar fazendo essa distinção entre nós e os ninivitas, a nossa justiça ela vai sempre continuar sendo distorcida. Será que você tem se percebido como? Como Nínive ou como Israel? Esse é o primeiro passo que eu queria dar nessa manhã. E a gente talvez lembra, eu pensei muito nos meus filhos, quando um está fazendo alguma coisa errada e vem contar do outro. Isso é tão comum, deve acontecer uma dezena de vezes por dia. E eu falo, o que está acontecendo aqui, Joel? Foi a Sara. Sara, o que é isso aqui? É o Otto que... Porque a gente tem uma dificuldade, como Jonas tinha, como meus filhos têm, como eu tenho. Nós temos essa dificuldade de assumirmos o nosso próprio erro, de reconhecermos que eu sou o problema. Eu sou o Nínive. Eu sou o problema. Eles e eu é igual. Queria te convidar a abrir em Romanos, que vai ser o mote aí, onde a gente vai passear bastante hoje. E no versículo 23 do capítulo 3, é um dos mais famosos de toda a Bíblia. Pois todos pecaram e carecem, estão distantes da glória de Deus. Todos pecaram. Eu acredito que a carta de Paulo aos Romanos é provavelmente a carta mais importante que já foi escrita por qualquer pessoa na história. Nunca ou ninguém escreveu uma carta para outra pessoa, para um grupo de pessoas, como Paulo escreveu, com tamanha importância. E eu estou falando sério aqui. Se você pensar todas as cartas que já foram escritas, Romanos, provavelmente é a carta mais importante já escrita por qualquer pessoa na história da humanidade. De maneira muito profunda, rica, o Espírito Santo ele inspirou o apóstolo Paulo aqui para explicar esse caminho da salvação que a gente tem falado. Aquilo que foi sendo vislumbrado de várias maneiras ao longo da história, numa carta Paulo escreve e sistematiza e explica, aprofunda de maneira muito rica o caminho da salvação. E ele começa respondendo a pergunta mais básica quando a gente pensa sobre salvação. Salvos do quê? Sim, caminho da salvação. Salvos, tem que ser salvos. Mas salvos do quê? Eu vou passar por vários textos e eu queria pedir a tua atenção. Tá tudo bem, tá? Eu vou ir lendo, mas se você é aquele cara que gosta de ir acompanhando, de ir anotando, essa mensagem que eu vou pregar hoje, essa resposta, salvos do quê? Quando a gente olha para esse primeiro aspecto aqui, que é a queda, a gente está falando de algo que é muito sério, muito importante, dá o tom de todo o resto. Então eu vou olhando para a Bíblia e eu quero te convidar a perceber na Bíblia, na palavra que eu estou dizendo. Porque se você só sair daqui entendendo mais ou menos o que eu te disse, você vai ter ido até um certo estágio. Mas se você acreditar e perceber o que a Bíblia está te ensinando sobre isso,
eu tenho certeza que você vai ir muito mais profundo. Então, para a gente entender esse processo todo, salvos do quê? Quando Paulo começa esse caminho da salvação e salvos do quê, a gente precisa começar do começo. Não tem nada tão frustrante quanto você entrar no meio de uma história, de um filme. Esses dias mesmo o Felipe estava conversando com alguém e eu tinha acabado outra conversa que eu tinha, eu fui chegar na conversa que ele estava tendo, não lembro com quem que era. E sabe, eu cheguei, eles já estavam falando e tu fica assim meio, tu quer participar? Tu não sabe do que eles estão falando, qual que é o assunto. É tão ruim esse sentimento, né? Numa piada, tu perde o início, ou num filme mesmo, é um clássico, né? Ninguém quer perder o início do filme, não, se eu não entender a história do começo, o resto não faz tanto sentido. Então eu quero que você perceba o início. A gente precisa, para entender, a gente precisa voltar ao começo. Deus criou todas as coisas, Gênesis 1, amém? Você acredita nisso? Deus criou todas as coisas. E Deus criou todo o universo e Ele confiou a Adão. O homem, Adão. É o primeiro homem que Deus criou. Deus cria todas as coisas, cria o homem, Adão, e Ele confia para Adão a responsabilidade de todas as coisas, para Adão cuidar e gerenciar, ser responsável por toda a criação. Lá no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas essa responsabilidade, ela não estava nem só restrita ao jardim e nem estava só restrita a cuidar daquilo como se fosse um grande jardineiro, uma coisa assim. E além, Deus, presta muita atenção aqui, Ele faz uma aliança com Adão e toda a humanidade está incluída nessa aliança com Adão. E essa aliança, ela é muito simples. A obediência garantiria a vida e a desobediência ou o pecado garantiria a morte. Versículo 16, o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. O que aconteceu? Adão, não sei se fez esse barulho, mas comeu, desobedeceu. Nós chamamos isso de queda. Essa aliança que Deus faz na pessoa real de Adão, no homem Adão, em Adão estavam responsáveis todo o resto da criação, toda a descendência dele, que são todas as outras pessoas que nasceriam, nós, a humanidade inteira. Na aliança que Deus faz com Adão, Deus diz: se você pecar, você vai morrer. Se você comer dessa árvore, desobedecer, você vai morrer. E o que Adão faz? Ele cai, ele peca, ele desobedece. Nós chamamos isso de queda. E no versículo 17 do capítulo 3, e para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Você terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. A criação toda é abalada, a morte entra. Adão agora é condenado à morte. A Bíblia nos ensina que, por Adão ser o nosso representante para com Deus, quando Adão cai, o pecado dele nos tornou toda a criação condenada com Adão. Romanos 5, e agora a gente olha para Romanos, capítulo 5, versículo 2 e 19, diz assim: portanto, assim como por um só ser humano, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aqueles que não fizeram exatamente o que Adão fez, a morte reinou sobre eles também.
se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Presta bem atenção aqui, esse é o cerne da aliança de Deus com Adão, com a humanidade e a queda de Adão. O pecado de Adão, ele não gerou consequências só em Adão, só na sua família, só nele mesmo, em Eva, nos seus filhos ali. Mas ele gerou consequências para todas as pessoas que nasceriam depois dele, para toda a criação. Tudo que foi criado foi afetado por conta da queda de Adão, do pecado de Adão. Não só as pessoas, mas toda a criação. Um pouquinho mais para frente, no livro de Romanos, Paulo vai dizer: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme como uma mulher que está no trabalho de parto, aguardando. Está difícil agora, mas eu estou esperando porque eu sei o que vai acontecer, é bom. De maneira profunda e poética, às vezes, Paulo escreve, nos ensinando que em Adão, não só ele, não só a sua família, todas as pessoas, mas não só a humanidade, toda a criação, todo o universo, estava alicerçado nessa aliança que Adão fez com Deus, que Deus fez com Adão. E essa aliança era muito simples. A obediência garantiria vida. Se você desobedecer, eu te garanto a morte. E o que Adão fez? Caiu. Nós, normalmente, assim, resumimos a Bíblia em 3 palavras: criação, queda e redenção. É uma grande história que compõe essas 3 palavras. Deus cria todas as coisas, Adão cai, gera a queda de todas as coisas por consequência, e a partir disso, Deus vai redimindo e levando a criação à sua redenção. Como é que você encara as coisas ruins do mundo? Às vezes eu vejo as pessoas do mundo por aí, eu quero dizer assim, o mundo em geral, quando encara coisas ruins, ele atrela a culpa a essas coisas ruins a vários fatores. Depende do humor da pessoa, do dia, com quem que ela brigou. Mas quando a gente olha para a igreja, muitas vezes eu vejo nós, como igreja, não entendendo, não percebendo que, para além de um político corrupto, para além de uma má administração dos diques de contenção do Guaíba, por exemplo, né? Para além das coisas que vão acontecendo, há a maldade no mundo. Para além da falha de um médico, para além das nossas doenças, para todo o mal que acontece, às vezes nós ou pessoalizamos a coisa, ou colocamos, é culpa disso, ou é só o diabo que é o agente de todas as coisas, mas nós às vezes perdemos o senso de que o mundo está caído, todas as coisas estão deturpadas, perderam o sentido correto que Deus havia colocado. Na queda, tudo é transtornado, afetado, todas as coisas, corrupção, pobreza, doenças, a política em geral, quando a gente olha, ou tragédias naturais, as coisas que acontecem por aí, ou pautas anticristãs, que tudo isso tem várias coisas que a pessoa é má, o diabo está por trás, claro, mas eu quero dizer, a gente às vezes perde a noção de que antes de tudo isso, o mundo é mau. O mundo em que vivemos é caído, é ruim, é mau. E toda a nossa percepção da realidade, ela muda quando nós realmente entendemos a queda. Bom, nós não fomos só manchados pelo pecado, como se eu pegasse um pouquinho de tinta e jogasse aqui para alguns e me sujou aqui, que chato. Não é só isso. Por causa da
imputação do pecado, porque Deus coloca a condenação de Adão sobre todos nós já nascemos culpados. Salmo 51, versículo 5 diz: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que fui concebido, lá dentro. Toda a nossa natureza, ela está inclinada a odiar Deus. A odiar Deus. Quando ele veio para cá, o que a gente fez? Não foi assim, né? Que foi na cruz. Nós, às vezes, pensamos que nosso relacionamento com Deus e o relacionamento do mundo com Deus, ele é ou talvez neutro, ou talvez indiferente, mas a Bíblia ensina, e a história também, que o relacionamento do mundo, eu quero dizer de todas as pessoas, da humanidade, com Deus é um relacionamento de ódio. Se Deus viesse um dia para a Terra, encarnasse aqui como um ser humano, viesse e morasse entre nós mataríamos ele. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3 diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, o diabo. De fato, todos nós éramos controlados pelo diabo, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A verdade é que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Ao pecarmos, nós nos tornamos pecadores. A verdade é o inverso. Nós pecamos porque nós somos pecadores. É o que nós fazemos. O pássaro voa, o peixe nada. Nós somos pecadores e pecamos. É a nossa natureza pecar. Tudo em nós está corrompido pelo pecado. Nós carregamos enfermidades, doenças físicas, você sabe disso, e espirituais também, que nos levarão à morte. Todos nós morreremos, se Jesus não voltar antes disso, e que volte, Maranata. Todos nós estamos totalmente manchados pelo pecado. Romanos 3, versículo 10 em diante, diz assim, Paulo ele olha para o Antigo Testamento agora, enquanto ele está escrevendo essa carta, e ele junta o que ele entende que o Antigo Testamento fala sobre a maldade do homem. Ele coloca aqui nessas próximas palavras, ele diz assim, como o Antigo Testamento diz, não há uma só pessoa que faça o certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. É eu e você, somos nós. Essa aqui é a leitura de Paulo para o homem, para a humanidade. A consequência desse pecado, dessa postura, dessa posição, é a separação de Deus e a condenação à morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento, a resposta, o que você ganha com o pecado, o salário do pecado é a morte. 2 Tessalonicenses tem um versículo ainda mais duro, diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 8, Jesus punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quem poderá se salvar, então? Somos tão maus, tão ruins, somos tão inclinados, deturpados, depravados. Quem poderá se salvar, então?
Certa vez, Jesus estava ali com os discípulos e chegou um homem muito rico. E até como na nossa sociedade, quem é muito bem sucedido é sinônimo de êxito, de alguém que coordena bem os seus próprios valores e disciplina, e é um homem que deu certo. Poderíamos até dizer que é um homem abençoado por Deus, alguém que vai bem, né, que dá certo, alguém rico. Naturalmente, essa pessoa é abençoada, ainda mais naquela época, isso era também verdade. E chega um homem rico e se aproxima para falar com Jesus, como que ele pode ser salvo. E aí Jesus dá uma resposta para ele, que ele não se agrada, ele vai embora. E aí Jesus fala assim, como é difícil as pessoas se salvarem, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. E há 2000 anos as pessoas têm tentado afinar o camelo e engordar o buraco da agulha. Mas não é um camelo e uma agulha. E Jesus está falando, é tão fácil um rico se salvar quanto um camelo passar por um buraco de uma agulha. E os discípulos falam, não, mas se é assim, então quem pode se salvar? E Jesus fala, é impossível mesmo. Para os homens isso é impossível mesmo. Mas para Deus nada é impossível, Jesus termina. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos transforme, nos dê o dom da fé, para que nós possamos crer e sermos salvos. Como Jesus mesmo fala, a única saída é a gente abandonar esse velho homem e nascer de novo. Não tem como corrigir, você tem que morrer e nascer de novo. E a gente usa o batismo tão assim, poeticamente, né, tão belo, nessa percepção de perceber, de mostrar as pessoas morrendo e nascendo de novo. É só assim que a gente consegue ser salvo mesmo. Efésios 2, versículo 4 e 5 diz, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando nós estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que nós temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Enquanto eu estava terminando esse sermão hoje de manhã, acordei bem cedinho, fui lá para a sala, fiz um cafezinho, botei aqui, fui ajustando os últimos detalhes. Eu cheguei nessa parte aqui, estava ali parado, ouvindo música, e percebendo, Deus me salvou. Deus me salvou, pela graça dele. E aí eu estava no iPad e fui escrevendo, Deus salvou, sabe quem? Alguém que luta contra o orgulho, mentira, ganância, lascívia, pornografia, descontentamento, busca pelo poder, sentimento de superioridade, preguiça, ira. Comecei a chorar ali, hoje de manhã, percebendo, Deus me salvou. Esse cara aqui. Quando nós percebemos de verdade quem nós somos, muda a percepção do que Deus fez na nossa vida. Um dos pecados que mais me deixa, entre aspas, com pena de alguém, eu fico assim, lamentando mesmo, fico muito triste em ver alguém fazendo isso, é alguém que não percebe quão mal é. Quão totalmente depravado, pervertido é. Alguém que se acha um pouco melhor do que a Bíblia diz que é. Isso para mim é uma das coisas que eu mais me compadeço e oro para que Deus salve essa pessoa de si mesmo, de achar que ela é Israel e o outro que é Nínive. Quanto maior nós percebemos que é a distância entre eu e Deus, quanto maior eu me coloco distante, vou percebendo que eu sou essa pessoa, com esses pecados aqui, quanto mais vou percebendo que isso me afasta de Deus, maior é a cruz de Jesus que tem que me alcançar, maior se torna a obra de Jesus e a cruz dele é maior ainda para me alcançar. Você já se percebeu como inimigo de Deus? Você já se olhou no espelho, como eu fiz hoje de manhã,
naquela mesa, chorando, e percebendo como eu sou ruim, mau, inimigo de Deus, como eu odeio o que Deus fala. Todo dia, toda semana. Como Ele me pede coisas, me mostra coisas, me dá o exemplo, me chama para viver coisas, e eu não consigo, e eu sou o mal. Você já se percebeu de fato como um inimigo de Deus? Um inimigo, você já caiu em si e percebeu, ei, eu sou o mal da história. Como Davi, lembra quando Davi vai lá, pega a esposa de um dos melhores amigos dele, e aí o profeta vai lá e conta uma história para Davi. Tinha um homem muito pobre, que amava muito uma ovelhinha. E aí ele cuidava, ele dormia com a ovelhinha, ele dava a comida na boca da ovelhinha. E aí um homem muito rico foi lá, queria fazer uma festa, tinha milhares de ovelhas, mas matou aquela ovelhinha. E Davi sacou a espada e falou, quem é esse cara? Eu vou matar ele agora. Quem que é esse cara que fez isso? Porque isso é péssimo. E Natan falou, tu, rei, tu, Davi. Tu pegou a esposa, a única esposa do teu melhor amigo, para ti. E aí Davi cai em si, tem uma das orações mais lindas da Bíblia, de lamento, de perceber que ele era o mal, ele era o inimigo, nós somos o inimigo de Deus. Muda tudo quando você percebe quem é o mal. Eu. Quando você percebe que todos nós pecamos, inclusive você, muda como você enxerga o outro, muda a misericórdia que você derrama sobre a vida do outro, muda a forma com que você julga o outro também. Romanos 7, Paulo talvez sentindo isso que eu estou falando agora, e nessa crise de perceber como ele não consegue, como ele é inimigo de Deus, ele diz, eu não entendo o que eu faço. Capítulo 7, versículo 15. Pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o que é o bem, eu não consigo fazer. Pois não faço o bem que eu quero. Mas justamente o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que eu gosto de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, Paulo diz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, versículo 25, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para a gente terminar, como, entre aspas, Jesus faz isso? Porque Ele faz isso de infinitas maneiras, eu poderia passar a vida inteira pregando como que Jesus nos tira dessa posição, mas eu queria focar hoje num aspecto, nesse aspecto da queda, no aspecto da aliança. A justiça de Deus, Deus ser uma pessoa justa, exige que todo pecado e todo pecador seja punido, seja condenado. Deus, por ser justo, exige justiça de nós e de todos, de tudo. Então a queda de Adão e, consequentemente, a nossa condenação, como eu falei antes, faz com que nós sejamos condenados à morte. E Paulo fala muito sobre isso, Jesus fala, eu já li os versículos. Como descendente de Adão, nós herdamos também essa condição de pecado, mas herdamos também a condenação no pecado, a punição no pecado. Agora vem uma boa notícia. Esse pacto, essa aliança que Deus fez lá com Adão, ela funciona nos dois sentidos. Assim como Adão poderia ser o responsável por toda a humanidade, Jesus poderia ser o responsável por toda a humanidade também. Jesus, ele é o representante de todo aquele que crê e se entrega para Ele, confessa Ele como Senhor e Salvador. Paulo vai dizer lá em Romanos 5, 17, é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana,
Paulo fala, é verdade isso. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, Romanos 5,18. Portanto, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus. A beleza da cruz reside justamente nisso, que Jesus morreu no nosso lugar. Aquilo que Adão fez e nos condenou toda a raça humana, e eu, vou começar por mim, tenho repetido dia após dia, e me afastado e sido inimigo de Deus. Jesus vai lá e troca de lugar comigo, porque Ele paga o preço do pecado que eu fiz. Jesus morreu para que seus discípulos tivessem vida eterna, e não mais condenação eterna. (1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim: porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Se em Adão nós somos condenados, em Cristo nós somos perdoados. Não é assim todo ato heróico, uma troca? Eu morro no teu lugar, eu vou lá. Eu gosto daquela cena do Capitão América, do primeiro Capitão América, que ele ainda é um cabo ali, sei lá, um soldadinho de nada, entre aspas, assim, magrinho, né? E ele quer ser um soldado, ele está fazendo parte do treinamento ali, mas ele não tem estrutura física nenhuma. E aí, uma hora, um dos generais lá faz um teste e pega uma granada, finge que tira o pino e joga, fala, granada! E aí todo mundo foge. E o Steve Rogers, né, que é o Capitão América, vai lá, ele pula naquela granada e se abaixa assim, estou emocionado só de lembrar. Se abaixa e fala, vai embora, vai embora. Ele está pronto ali para morrer. É só um filme. É que nem existe, o Capitão América nem existe. Mas eu imediatamente vejo Jesus ali falando, tá tudo bem, eu resolvo isso. Eu morro aqui. Na Nárnia também, nas Crônicas de Nárnia, quando Edmundo, que é um dos irmãos, que trai os outros irmãos. E aí Aslan vai lá e fala, eu morro por ele. Eu morro por ele. Para a gente terminar, vamos para Hebreus. Hebreus 9 diz assim, portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Assim, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados pelo pecado. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, e essa é a que a gente espera. Não mais para tirar pecados, Hebreus 9, 28, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Tem alguém aqui? Como é que você encara o fato de que Jesus tomou o teu lugar? Jesus tomou o teu lugar. Você realmente crê nisso? Você realmente crê nisso? Entende isso? Sente isso? Crê nisso? Que Jesus tomou o teu lugar? Você ouviu meu relato aqui, quem sou eu, um pouquinho do que sou eu, aqui em poucas palavras.
Poderia passar uma vida inteira te dizendo quão ruim eu sou. Mas em poucas palavras você percebeu um pouco da minha maldade. Mas mesmo assim, você crê, entende, percebe que é limpo, perdoado. Esses pecados que fazem com que você seja quem você é: sujo, inimigo de Deus, ímpio, merecedor da morte. Entendendo a obra de Cristo por você, Ele tomando os pecados teus na cruz, no teu lugar, você já se sente totalmente limpo, curado, perdoado dos teus pecados. Quantos cristãos tropeçam dia após dia na vida cristã por não entenderem que estão perdoados, livres, e colocam sobre si mais fardos pesados ainda, querendo que não só o sacrifício de Jesus seja suficiente para que ele seja perdoado, livre, alegre, feliz, mas que a minha culpa também aumente um pouco dessa punição. Bom, a compreensão sincera e intencional, eu diria, sincera e intencional, da queda e da real situação que nós estamos perante Deus, é o primeiro e talvez mais importante passo do caminho da salvação. Primeira coisa, e talvez a mais importante, que você precisa entender nesse caminho da salvação, é: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A queda. Quanto mais nós reconhecemos a distância que nós estamos de Deus, lembra? Maior a cruz fica. Maior Jesus é. Aumenta em nós também a misericórdia. A gente olha para o outro diferente. Alberto é mau. Eu sou mau. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando eu olho para ti, eu falo: eu sei quem eu sou. Que o amor de Deus, ele aumente em nós conforme a gente perceba quem nós de fato somos. O quanto nós fomos perdoados. Lembra daquela passagem de Jesus com a mulher que estava lá aos pés dele, chorando, lavando os pés dele. E aí eles falam: Jesus, o que está acontecendo? Né? Mais ou menos assim. E Jesus fala: ela está aqui, ela me ama muito porque ela foi muito perdoada. Ela sabe quem ela é e por isso ela me ama muito, porque ela sabe que eu tive que perdoar muito ela, porque ela sabe quem ela é. Nosso amor por Jesus aumenta quando nós entendemos quem nós somos. Para terminar, o versículo de Romanos 5, 20 e 21, onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já reconheceu quão pecador você é? Queria te convidar a fechar os teus olhos, pensar sobre isso, enquanto eu te afirmo uma verdade: Jesus pode te salvar. Jesus te ama. Jesus morreu por ti quando você ainda era inimigo. Deus, o Senhor sabe como eu quero melhorar, mudar. E como Paulo, às vezes me questiono como eu consigo continuar errando se o que eu quero é diferente. O que minha mente quer é uma coisa, é um sentido, e o meu corpo continua errando. Os meus hábitos, a minha preguiça, as minhas vontades. Eu continuo sendo ruim.
Deus, o Senhor sabe como eu quero e quão infeliz eu sou, como Paulo diz, quando eu olho para isso. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus, porque Jesus tem me libertado e vai voltar um dia para, de fato, me ressuscitar num corpo vitorioso, num corpo que não luta mais contra a herança de Adão, um corpo agora glorificado, puro, sem mácula, sem ruga, perfeito. Obrigado por isso, Deus. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos aqui possam sair dessa manhã com a convicção de quem eles de fato são, a compreensão sincera e intencional do lodo, da lama, do buraco, do problema que a gente se meteu. O Senhor fica mais misericordioso, mais belo, mais amoroso, quando eu entendo quem eu sou, Deus. Se alguém aqui nessa manhã, talvez está ouvindo isso pela primeira vez, Deus, que essa palavra, dessa maneira, entre na mente, no coração, na alma dessa pessoa, de uma maneira tão profunda e marcante, que Teu Espírito Santo possa mostrar para todos, para talvez alguém que ainda não tinha entregue sua vida de fato nas Tuas mãos, que o Espírito Santo possa mostrar quão ruim, quão mal, como nós somos Teus inimigos, Deus, como estamos caídos, para que a graça do Senhor Jesus possa brilhar, a mão estendida dEle possa ser a única salvação, para que o sacrifício dEle possa encher de alegria, não só esse coração, mas todos os nossos corações aqui, para que possamos sair dessa manhã, Deus, exultantes, confiantes que o Senhor nos ama e o Senhor nos purificou, Deus. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais mancha, Deus. Que possamos crer pela fé que o Senhor tem trabalhado isso em nós e chegará o dia que nós viveremos isso plenamente, mas que possamos viver nessa confiança, nessa esperança de que o Senhor olha para nós com alegria, porque vem em nós a obra do Teu Filho Jesus nas nossas vidas, Deus, e não mais o pecado que nós cometemos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos pelo que Tu fez. Pai, eu oro tudo isso no nome desse Jesus. Amém.